Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão dos nossos conteúdos que foram trabalhados. Virtude, Indústria Cultural e os Meios de Comunicação de Massa, professora Rita de Cássia, disciplina de Sociologia, turma do 7º ano. E aí nós temos uma perguntinha básica, O que é virtude? Então, virtude nada mais é do que um conceito que está voltado para a conduta do ser humano, ou seja, para a forma a qual o ser humano vive também na sociedade. Então, seria a forma do seu caráter. E aí nós temos também, alguns exemplos de virtude: determinação, disciplina, honestidade, o respeito. E além desses exemplos, nós temos outros, como a justiça, como a lealdade, a tolerância, a paciência, o otimismo, o perdão, a humildade, a compaixão, dentre outros, também são exemplos de virtude. E aí nós temos os tipos de virtude intelectuais e a virtude moral. As virtudes intelectuais estão voltadas para a nossa inteligência, já a virtude moral está voltada para a questão do nosso comportamento na sociedade. E aí nós temos aqui a seguinte coisa: para Aristóteles, ele diz que não existe virtudes inatas, todas se adquirem pela repetição dos atos. Já Platão, ele vem falando que cada segmento da alma deve atuar de acordo com a virtude que lhe corresponde. E aí nós vamos falar também um pouquinho sobre indústria cultural e os meios de comunicação de massa. E aí primeiro nós precisamos saber o que é indústria cultural. Então, essa indústria cultural está voltada, esse termo está voltado para, na verdade, denominar o modo de produzir cultura do período industrial capitalista. E o seu objetivo principal, está voltado para a questão do lucro. E aí nós temos a função da indústria cultural, que não é possibilitar o acesso, mas sim produzir lucros com as obras de artistas, também explorando, os próprios artistas, incluindo dentro dessa indústria cultural. Nós temos aí o que tem que fazer a indústria cultural para vender. Essa indústria cultural para vender, ela tem que buscar sempre dar uma cara nova, coisas novas, as novidades aos seus produtos. E o que impede a indústria cultural de massa? Então, essa indústria cultural de massa, ela vem impedindo a formação de indivíduos autônomos, com capacidade crítica de julgar e de decidir conscientemente. E aí nós temos o que é meios de comunicação de massa. Então, esses meios de comunicação de massas, elas são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando, assim, a difusão de informação. E aí, nós podemos estar dizendo, que a indústria cultural, os meios de comunicação de massa, são como as ferramentas, de propaganda, como a publicidade, o marketing, que são inseparáveis e indistintos, ou seja, então, um está interligado ao outro. Então, nós aí somos bombardeados o tempo todo, o dia inteiro, com essas informações, com as propagandas, que vem aí assolando as músicas, os filmes, as séries, os vídeos, E quando nós falamos, desse meio de comunicação de massa, ele também ocupa grande parte do nosso tempo, pensamentos e as próprias relações sociais. Então, aqui está um pouquinho dos nossos assuntos sobre virtude e também falando sobre a questão de indústria cultural e os meios de comunicação de massa.